Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Lucas Knaip, vamos falar de tênis, vamos falar sobre o quinto dia de Wimbledon, muitos jogos sendo feitos hoje, né? Acabou até mais cedo, né? Porque as últimas partidas das quadras centrais foram dedicadas para o tênis feminino, então com isso a chave masculina de simples já encerrou as suas atividades hoje, antes mesmo das 4 da tarde, então curioso, mas positivo até porque a gente chega numa fase mais decisiva do torneio, né, onde há menos jogos e com isso a gente tem menos chances assim, de jogos adiados, menos interrupções. Isso é muito legal para o andamento e impedir que aconteça coisas como aconteceram em 2023, que assim, de algumas partidas de certas rodadas, tipo, terceira rodada estava começando antes de uma primeira rodada terminar, isso chegou a acontecer. Então, era bizarro o que aconteceu lá no dia em 2023 no Wimbledon, na primeira semana, por causa das chuvas. Mas, falando aqui dos jogos, primeiro, Marton Fucsovics contra Gael Monfils, né? Eu achei que a interrupção seria boa para o Monfils, mas não foi, né? O Marton Fucsovics acabou vencendo o tenista francês 6-4, 1-6, 4-6, 7-6, 6-4. Monfils teve a chance de ganhar ontem, quando sacou para o jogo, mas acabou sendo quebrado de 0 pelo tenista da Hungria. No tie-break que foi apertado, o húngaro também conseguiu a vitória. E assim, no jogo de hoje, o Monfils sofrendo mais para conseguir confirmar o saque dele, e o Fucsovics muito seguro nos seus games de serviço, apenas quando sacava 4-3 que o Monfils chegou a produzir um 15-30, mas foi o máximo que o Monfils fez para ameaçar o saque do Marton Fucsovics. Então, Fucsovics avança a terceira rodada. Van Shelton venceu o Rick Indicata por 3-0. Detalhe, né? A gente só teve um game no dia de hoje. Tava 6-2, 7-5, 5-4 e o Shelton ia sacar para o jogo quando a partida foi interrompida por falta de luz natural. E aí o que acontece? O Ben Shelton chegou hoje em apenas 55 segundos, não é piada, 3 aces e um saque não retornado. Shelton vence e é uma vitória importante para o americano, que está indo bem o Wimbledon até agora, de se dizer isso. Boas atuações por parte do Ben Shelton. Taylor Fritz venceu Alejandro Davidovich Fokina por 3-1, 6-4, 6-3, 6-7, 6-1, né? Detalhe para esse quarto set de novo contra o Fokina. Lá em Eastbourne a gente tinha feito um set final contra o Fokina, absurdo, fazendo 6-1 e repetiu isso hoje, mas aquele gostinho, né? O set que ele chega a fazer até um pneu moral, né? Que o Fokina faz 1-0 e depois o Fritz ganha 6 games em sequência. E detalhe, né? O Fritz conseguiu ganhar todos os games sem ter que fazer um deuce, né? Que quando fica 40 iguais. Então, é bizarro. Assim, até curioso, ele fez 24 pontos no set, né? Que o único game que ele perdeu foi de 0. Mas o Taylor Fritz, ele jogou um baita nível de tênis quando ele estava comandando as ações. Teve uma oscilação que no final foi decisiva para ele perder o terceiro set. Mas de resto, né? 17 aces, apenas uma dupla falta, 77% dos pontos com o primeiro saque, 57% com o segundo, produziu 15 breakpoints e foi muito impressionante também o aproveitamento de breakpoints, 7. Então, assim, baita atuação do Fritz, baita atuação mesmo. O Rublev venceu o Adriano Manarino por 3-0, 7-5, 6-2, 6-3. Uma das melhores atuações do Rublev no ano, vencendo um tenista extremamente perigoso. E assim, foi muito importante também jogar bem nos breakpoints. Foram 10 do Manarino e o Rublev salvou 9. E ele aproveitou 5 de 8. Então o Rublev foi decisivo nos pontos mais difíceis do jogo para vencer o francês. E assim, não se descontrolou, manteve o controle emocional e conseguiu uma vitória contra o tenista que é bem perigoso na superfície. Cameron Norrie venceu Mattia Bellucci por 3-0, 7-6, 6-4, 6-3. Bellucci foi uma grande surpresa, indo tão longe no torneio, não é o cara que tem a maior característica de grama, mas o Norrie, assim, é um tenista superior, né? E aí provou isso com uma atuação muito forte. Jordan Thompson venceu Luciano Darderi por 3-1, que, assim, é um tenista bem mais habilidoso na grama, fez ali uma atuação muito sólida, sacou muito bem, 19 aces e nenhuma dupla falta. Ele foi muito importante também os games os pontos decisivos, né? Em 8 breakpoints contra, foi quebrado apenas uma vez. Em 10 breakpoints que ele produziu, conseguiu 3 quebras. E assim, 6-4, 6-4, 3-6, 6-3. Vai precisar jogar um bom nível de tênis como fez hoje para ter alguma chance contra o Fritz, né? Apesar do estilo de jogo dele já ter proporcionado vitórias contra o americano. O Madkrats, tenista húngaro, acabou com a festa do Arthur Rinderknecht. Vitória por 3-0, 6-3, 7-6, 7-6. Rinderknecht até que tentou, sacou muito bem, 19 aces, mas é aquele negócio, no fundo de quadra ele não se garante, né? 45% dos pontos no segundo saque para o Rinderknecht, 67% para o tenista polonês. Então assim, toda vez que o jogo ia para o fundo, não toda vez, mas na maioria das vezes, era a superioridade por parte do tenista da Polônia.
Nicolas Jarry venceu o João Fonseca por 3-1, 6-3, 6-4, 3-6, 7-6. Foram 25 aces para o Jarry e ele cometeu 7 duplas faltas. Por exemplo, o João teve 8 aces e 2 duplas faltas, né? O João produziu 11 breakpoints na partida, mas conseguiu aproveitar só um. O Jarry produziu 7, aproveitou 2. E assim, no terceiro e no quarto set, o João melhorou muito o nível de saque dele. E por incrível que pareça, ele não sofreu um breakpoint sequer nesses sets, né? E ele produziu no terceiro set 2 breakpoints aproveitando um, 6 breakpoints não aproveitou nenhum no quarto set. Ele estava cada vez melhor nos games de devolução, estava cada vez mais perigoso, porém no tie-break é aquele negócio, a margem para erro é muito pequena e o Jarry elevou o nível no final, conseguiu ganhar os últimos 5 pontos do tie-break, estava 4-2 João, e ele assim, jogou um tênis absurdo para conseguir virar esse tie-break, foi realmente impressionante. O João Fonseca, obviamente, ficou gosto amargo, podia levar pelo menos para o quinto set, mas é o Nicolas Jarry que também tem muitos méritos, jogou um baita tênis e lembrou aquele tenista que já foi cabeça de chave nesses grandes torneios. Karen Khachanov venceu o Nuno Borges por 3-2 em uma partida de 3 horas e 48. É aquele negócio da Khachanov tá aos trancos e barrancos, ele não tá lá brilhando em nível de tênis, né? Mas ele tá conseguindo avançar e venceu o Nuno Borges que estava inspirado nesse torneio. Eu não esperava o Nuno Borges tão forte na grama, mas deu um trabalho absurdo, chegou a sacar para o jogo, mas acabou sendo quebrado pelo Khachanov e é uma partida que o Karen Khachanov aí vai comemorar muito o triunfo, porque volta a fazer uma grande campanha em Grand Slam e o chaveamento dele não tá ruim não, né? Vai enfrentar o Matt Kratz, se não me engano, falha a memória. Aí, obviamente, é vencedor de Fritz e Thompson, a tendência é ficar bem mais difícil, mas assim, tem suas chances de ir até as quartas de final o Karen Khachanov. 7-6, 4-6, 4-6, 6-3, 7-6. Obviamente o Nuno Borges vai sentir essa derrota porque esteve próximo de um triunfo. E Carlos Alcaraz venceu o Yana Nastruff por 3-1, 6-1, 3-6, 6-3, 6-4. É aquele jogo também que o Alcaraz às vezes dá aquelas osciladas que não pode, né? O segundo set dele foi ruim e assim, teve que passar os seus apertos também no quarto set, porque foi um set demorado, o Struff jogou muito bem naquela parcial. Mas no contexto geral, foi um jogo tecnicamente rápido, 2 horas e 25, né? Assim, pra você ter uma ideia, a duração do jogo contra o Tarvich não foi muito maior do que essa, porque é um jogo muito menos trocas, muito mais rápido, e não foram sets longos, né? Tipo, o mais longo foi o quarto, 50 minutos, de resto, 33 no terceiro, 34 no segundo e 27 no primeiro. Sets muito rápidos, e a vitória para o Alcaraz, uma vitória de 6-1, 3-6, 6-3, 6-4. Importante para ele conseguindo avançar, mas agora é aquele negócio, o caldo engrossa mais. Amanhã a gente tem, a partir das 7 da manhã, Jakub Mensik e Flávio Cobolli. Alex de Minaur vai enfrentar o Holmgren, o Dimitrov vai enfrentar o Sebastian Hoffner, Marin Cilic enfrenta Jaime Munar, Brandon Nakashima vai enfrentar Lorenzo Sonego, Yannick Sinner vai enfrentar Pedro Martínez, né? Nossa, essa partida aqui, o Sinner tá com um chaveamento que eu vou te falar, ó. Maravilhoso, né? O que o Fritz teve de azar, né? Assim, PRK, Gabriel Diallo, né? Joga muito na grama, Fokina. O Sinner tá ali. Eu vou te falar a verdade, é um dos chaveamentos mais moles que eu já vi em 3 primeiras rodadas aí, porque assim, podia ser o Shapovalov, né? Mas o Shapovalov é incompetente, né? Ben Shelton e Marton Fucsovics jogam amanhã. E não acho que é a última partida da programação da quadra central. Miomir Kecmanovic e Djokovic, duelo de sérvios, né? E obviamente favoritismo do Djokovic. Então, e já mostrando aqui quais são as partidas de para oitavas de final definidas, ó. Andrei Rublev e Carlos Alcaraz, Karen Khachanov e Matt Kratz, Nicolas Jarry e Cameron Norrie, Taylor Fritz e Jordan Thompson. Então esses jogos de oitavas de final já estão definidos. Amanhã a gente vai conhecer as outras oitavas de final. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe este vídeo e até o próximo vídeo.